Olá, meu nome é Juan Fernando, falo no nome do IPEP, IPEP-PP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos no último dia de abril de 2020 e eu venho aqui hoje falar de informação deturpada, medo, formação de uma neurose de angústia na população, descuido com a própria saúde e adoecimento. E daí para frente, um vírus tão temido. Chama a minha atenção que numa civilização em que existe tanta informação e tanto conhecimento, este conhecimento fique restrito a uma camada extremamente pequena. A imensidão da população está desinformada e acredita em coisas que não podem ser confirmadas se houver um mínimo de um julgamento do que vem sendo alardeado, do que vem sendo dito e do que certos grupos fazem questão de querer fazer valer como verdade. Recentemente fui testemunha de informações assim que me deixaram assim preocupado. Houve uma pessoa que recebeu um presente de aniversário e decidiu esperar uma semana para abri-lo por medo de que contivesse um vírus. Eu vejo também pessoas usando máscaras, já não porque está num ambiente que realmente existiria um perigo, mas sim porque o perigo por elas é visto em qualquer lugar, até numa praça pública em que o máximo que tem é passarinho e o próprio sujeito que está ali passeando ou fazendo uma caminhada. E gente usando máscara e correndo. O sistema respiratório dessas pessoas não vai estar dando conta desse esforço. Está sendo alardeada a desinformação. A informação está sendo manipulada. E em função disso, do que eu fico vendo, eu me interessei em olhar certos sites oficiais que deveriam falar de saúde. E aí eu descobri que certas coisas que a gente sempre soube, nesses sites é dito que não há comprovação científica e que em função disso é melhor se prevenir, usando máscara ou ficando enclausurado em casa, alguma coisa assim. Ou seja, não existe para essas instituições oficiais de pesquisa informação suficiente que corrobore algo que todo mundo sempre soube. Por exemplo, a qualidade da água que é alcalinizada e que te protege de muita coisa. As vantagens de você usar uma salmoura para se proteger, e tantas coisas assim. Certas prevenções que sempre na cultura tradicional eram usadas e nos defendiam de tremendos perigos, tremendas ameaças, e que agora instituições oficiais, ditas de pesquisa, negam dizendo não tem comprovação científica. Então precisamos entender isso bem. Até aproximadamente meados do século XIX, não se podia falar que existisse um método científico. As pessoas descobriam coisas, inventavam coisas e cada um seguia o seu método que lhe desse tranquilidade que estava fazendo o melhor possível. E olha, desse jeito se inventaram caravelas, se inventou a pólvora, desse jeito se inventaram medicamentos. Leonardo da Vinci, na Idade Média, fez obras incríveis, inclusive fez planos de helicóptero e outros equipamentos sofisticados. A Revolução Industrial, que aconteceu entre o ano 1700 e 1800, estou arredondando, né? Ela não usou método científico. As pessoas foram inventando, foram criando, fazendo máquinas e fazendo coisas incríveis. Tá? A medicina estabeleceu as bases, os fundamentos do que ela pratica até hoje,
a partir mais ou menos do ano 1800, né, chamado século dos cirurgiões, quando os médicos descobriam coisas a partir da prática. Olha, se você ler um livro como O Século dos Cirurgiões, você vai descobrir que não existia método científico, existia experiência. Eu sei muito bem que minha avó, já falecida, hoje ela teria seus 120 anos, aproximadamente, um pouco mais, ela curou quatro ou cinco dos meus tios que estavam com paralisia, né, poliomielite, ela os curou com medicina natural. Quem diria, né? Hoje, ninguém iria acreditar que certos métodos simples que ela aprendeu com o pai dela, que era um médico que pesquisava a natureza, que não usava método de serviço, praticava e dava certo. De vez em quando escutamos alguma pessoa com muito conhecimento falando da importância de certos métodos de cuidado, só que eles são abafados. Por quê? Porque precisa prevalecer o tal método científico. Então, como eu já disse, antes de se inventar o método científico, já se fazia muita coisa sem o tal do método científico. O que é o método científico? É um mestre ou um doutor, orientado por um doutor, que resolve fazer uma pesquisa para provar alguma coisa que ele acredita que tem que provar. Mas ele fica fechado, focado só naquilo que ele pesquisou. Então, qualquer coisa que estiver fora dali vai ser dito, não tem comprovação científica. E só tem comprovação científica aquilo que efetivamente ele pesquisou. Então, o que é a ciência com comprovação científica? É aquela que exclui do conhecimento tudo que não tem a tal da comprovação, a tal da pesquisa. Mas esse pessoal não tem a noção do que é a experiência, o experimentar, o que é entrar e enfrentar as coisas. Ou seja, a transposição da experiência que acontecia e dava conhecimento foi levada para a universidade e ali o que é criado em um ambiente que é fechado, que não tem uma maior comunicação com o ambiente, né, passa a ser verdade e aquilo que é da experiência é negado. Não tem comprovação científica. Precisei fazer todo esse preâmbulo para voltar à nossa população que não sabe o que está acontecendo. E o que acontece? Essa pessoa está enclausurada dentro de apartamentos, casa, ou quem está em casa, que sorte, mas muitos em apartamento. No apartamento, ela tem medo de sair. Eu sei de gente que está há mais de 40 dias sem sair de casa. É um negócio assim muito estranho. E aquelas pessoas que saem, que de repente só saem mascaradas num ambiente que não há risco nenhum. Elas temem alguma coisa que elas não sabem. Então, o que eu quero dizer aqui agora é o seguinte: se você perguntar para essas pessoas se elas sabem o que é um vírus, elas não sabem. Elas não têm noção do que seja um vírus. E isto é grave numa civilização que tem muito conhecimento, não só por causa do método científico, mas porque as pessoas também encontram evidências de alguma coisa e começam a seguir e dá certo. Então não é só o método científico que constrói conhecimento. Então existe muito conhecimento, só que as pessoas não se apropriam desse conhecimento. Poucos têm o conhecimento. Muitos ficam apavorados com qualquer informação que indique que existe um perigo. Então as pessoas não entram em contato com o conhecimento básico do que é um vírus. Não sabem. O que é uma carga viral? Não sabem. A carga viral, ela precisa ser suficiente dentro de um determinado ambiente para que possa ser efetiva no ataque a uma possível vítima. E essa vítima, ela só é viável como vítima se ela estiver com suas defesas fragilizadas. Então, o vírus tem que estar formando uma carga viral suficiente, isso implica multiplicidade, né? Quantidade. Ele precisa ter um ambiente restrito para isso, um ambiente que você possa fechar um contexto desses, e precisa ter uma vítima apropriada, porque se a pessoa está com suas defesas bem estruturadas,
ela vai se defender. Todo organismo vivo, ele produz defesas para se defender daqueles que representam perigo para ele, daqueles que são nocivos. O que acontece com a nossa civilização? Ela atinge uma idade mais avançada, com um enfraquecimento de dessas partes do próprio corpo, e além disso ela tem hábitos que prejudicam a saúde. Então, o organismo se torna fragilizado, e ele fica então mais sujeito ao ataque de vírus, que vem uma carga viral, vai ter efetivamente a força de contaminar aquele indivíduo que está assim fragilizado. Agora vem a questão. A pessoa está enclausurada e o que ela faz? Ela deixa de ter hábitos saudáveis porque ela está enclausurada e tem medo de sair, sei lá, 40 dias sem sair. Ao estar assim, em primeiro lugar, ela não pega sol. Não pegando sol, ela está adoecendo. Por quê? Todo ser vivo precisa do sol para receber energias importantes para a sua saúde, para a sua sobrevida. Ao mesmo tempo, existe um limite para essa presença do sol, porque senão ele é excessivo, ele começa a queimar. E daí, então, é necessário a sombra. E todo ser vivo precisa também ele precisa do ambiente úmido. É ali sim que ele vai se preservar tão bem, porque ele precisa se umedecer. Senão, acontece o que nós chamamos de desidratação. Então, nós precisamos de sol e sombra. Todo ser vivo, animal, planta, precisa de sol e sombra. E vírus que a gente não pode dizer que é vida efetivamente, ele é um elemento que precisa chegar numa célula que então permita que ele se desenvolva e gere os efeitos nocivos. Ele passa a ter uma atuação biológica mais forte na medida em que ele entra numa célula. O próprio vírus de sol, ele precisa de sombra. Excesso de sol elimina o vírus. Elimina, ele acaba, ele derrete. Como nós queimamos, todo ser vivo resiste ao sol até determinado momento. E depois ele vai precisar se cuidar, se preservar. Senão, é insuportável e a qualquer vida ou protótipo de vida sucumbe ante o excesso de calor e o excesso eu falei excesso, né? E total ausência de umidade. Muito bem. As pessoas enfurnadas dentro de casa não pegam sol, não fazem práticas físicas, as pernas não andam, os braços não se dirigem a algum lugar, os olhos não se distanciam de qualquer coisa, adoecimento. E o interessante é o seguinte, a mídia está aproveitando esse momento. Às vezes eu penso até que a mídia inventou ou conseguiu corroborar a instauração deste vírus terrível que está aí nos perturbando. Por quê? Porque a mídia descobriu o que te deixa cativo e você fica com os olhos presos ali, olhando o que ela está dizendo. E para que você fique preso, ela precisa te assustar. Ou você vai ser atraído por um programa tipo BBB, mas aí você é atraído pelo erotismo e pela falta de moralidade, né? Isso atrai muita gente. Ou você vai nesses noticiários que te assustam. E o assustar cativa, te deixa preso. Então vão todo dia dizer que morreu mais um, agora morreu um jovem. Não te dizem que o jovem que morreu, ele era fumante e tinha organismo comprometido. Não. E não te dizem que a maioria dos que morreram tinha organismo comprometido anteriormente. Não, te dizem, morreu. E ninguém te fala de outras coisas positivas. Não, porque isso virou um negócio. E um negócio tão tremendo que a mídia televisiva obteve um aumento tremendo em sua audiência. E o que isso representa? Aumento da quantidade de anúncios
e aumento no preço dos anúncios, isso é evidente. Então a mídia televisiva está ganhando uma fortuna com o vírus. Ninguém está pensando na tua saúde não, meu cara. Você é o ingênuo dessa história. Então a nossa população está sendo manipulada porque ficou cativa dentro de casa devido ao medo que foi provocado por toda uma desinformação, uma informação manipulada. Ou seja, é o público cativo para obter um uso perverso de um negócio que se chama mídia televisiva. Basicamente isso. E eu fico pensando aqui, é um tema que eu venho discutindo, a ligação que existe entre olhos, pernas e braços. Quando você somente olha, você não usa pernas e braços. Então, o teu pensamento vai ter que suprir a falta de uso das tuas pernas e braços que estão ali paralisados. É isso que está acontecendo. E aí você começa a gerar o quê? Pensar o quê? Fantasmas. E você só fala dessa coisa terrível, com o teu medo de que isso te atinja. E quanto mais eles falam das coisas negativas, mais você fica com os olhos vidrados ali e aliviado, porque o grande mal que está afligindo aos outros não atinge a você. Então você se sente protegido porque você seguiu recomendações. Recomendações às vezes estapafúrdias. Por quê? Porque recomendações que não levam em conta todo o conhecimento da humanidade. E usando pessoas falsos cientistas, né? Falsos especialistas, pessoas que não conseguem se bancar, se entrarem num debate realmente de experiência com o tema, não vão conseguir bancar. Só que aqueles que sabem são mantidos fora e você vai assistir somente aquilo, cada vez mais amedrontado, mais máscara, mais clausura, menos sol, maior adoecimento, alimentando-se mal, porque você começa a comer qualquer porcaria, cada vez mais doente. E no fim, alguém vai dizer: nossa, você adoeceu mesmo ficando guardado, escondido dentro de casa. Por quê? Na verdade, você acabou deixando uma brecha aberta, que é a brecha do adoecimento. Aí a doença, né? A brecha, que você não consegue fechar tudo, é por ali que você corre risco. Né? Essa desinformação vai tão longe que eu vou colocar umas coisas para vocês. Você sabia que aquelas autópsias feitas na Itália, que diziam que era um terror o tal do vírus, foram de pessoas com mais de 80 anos que estavam com os pulmões comprometidos por câncer de amianto e foram colocadas como mortas pelo vírus. Você sabia que a Itália teve que recontar todos os seus óbitos e foram descobrir que a imensa maioria das pessoas não tinham morrido desse vírus? Elas já traziam outros adoecimentos do sistema respiratório, principalmente câncer por amianto, numa região específica da Itália, no norte da Itália, que tinha as indústrias de amianto e ali foi muito comprometida. Você sabia disso? Você sabia que aquelas covas que saiu naquela foto, no cemitério de São Paulo, né, de Vila Formosa, aquela foto já é antiga, tem mais de 2 anos, você encontra no Google. E esse cemitério de Vila Formosa, nele são feitos aproximadamente, eu acredito que de 15 e 20 enterros por dia. Então eles já precisam fazer uma série de covas efetivas, né? São covas para preparar o trabalho. Isso é natural, só que se usou de um modo negativo. Você sabia que aquela estatística de aumentar 500% os casos de contaminação no Amazonas, na verdade era porque subiu de 1 para 6. Ora, de 1 para 6 dá 5 casos, só que eles põem 500% para você pensar que é uma coisa. Aqueles casos em que as pessoas faleceram, e também parece que foi no Amazonas, na verdade houve uma experiência mal feita, isso acontece, as pessoas medicaram de modo indevido. Você sabia que eles te omitem
que certas medicações que são do conhecimento antigo, que não ficaram no método científico e que sempre deram certo contra outras doenças, agora são questionadas porque não estão no método científico. Mas não precisou um método científico para aquilo dar certo na malária, em outras doenças. Você sabia que muita gente morreu porque estava nos tais respiradores? Sabe por quê? Porque o problema não estava ali. Foram descobrir só muito mais tarde que este vírus provoca trombos nos pulmões. E estes trombos devem ser combatidos com medicação que elimina os trombos. Não é com ventilação. Por isso que muita gente morreu no ventilador. Mas isso eles não te falam porque querem te manter assustado, temendo alguma coisa para que você continue assistindo e os anunciantes façam mais anúncios e paguem mais pelos anúncios e esses apresentadores, donos de emissoras, ganhem mais dinheiro. Isso também não te falaram. Preciso ainda trazer alguns tópicos. É que no Brasil, assim como na Itália, o atestado de óbito coloca lá que é por conta desse vírus, quando efetivamente não se sabe. Na verdade, até já existem orientações, por exemplo, houve isso no estado de São Paulo com clareza, que qualquer indicação que já o ponha nesse caminho, o atestado de óbito vai dizer que é pelo vírus. Então, se a roupa tem algum vestígio, ou se ali tem alguma coisa qualquer, vai isso aí. Então, como nós já sabemos que as pessoas morrem de gripe e pneumonia, por exemplo, é provável que, em lugar de o óbito dizer gripe ou pneumonia, diga que é o tal do vírus. Na Itália, isto foi um absurdo. Só 10, 12% que eram realmente pelo vírus. O resto foi tudo errado. E no Brasil vai no mesmo caminho. Outra coisa, os hospitais de campanha estão vazios. Os aparelhos para respiração vão sobrar. Vai ser requerido medicação para enfrentar o que o vírus realmente causa, que são trombos. Ou quando ele piora um quadro que já está grave, como de pneumonia, de gripe e problemas vasculares de modo geral. Então é isso que está acontecendo. Outro aspecto importante, as pessoas estão deixando de ir aos hospitais por medo. Conheço o caso de uma senhora que já está uma semana com um quadro bem complicado e que não tem nada a ver com esse vírus, mas ela não vai ao hospital. Os hospitais privados, de modo geral, não tem nenhum caso, a não ser os que são referência. E hospitais públicos que são referência tem, porque as pessoas que têm essa questão desse vírus vão para os hospitais referência. Então se pode ir a um hospital privado, mas não se vai se adoece de outras coisas. Então o que está acontecendo é um pavor que está mascarando tudo, porque essa manipulação causa pânico, né? Uma certa histeria, causa problemas de saúde mental, depressão, conflitos. A pessoa abandona cuidados com a saúde, um adoecimento cada vez maior. Né? Se escondem. As consequências disso vão ser graves. Então, a população ficou refém de uma grande jogada que dá dinheiro, poder, domínio político a grupos, a pessoas, a instituições, a empresas, em que a manipulação da informação gera o medo gera a neurose de angústia. O nome original é neurose de medo. No alemão é isso que o Freud criou o termo. Neurose de medo. A pessoa então fica tão premida pelo medo que não cuida de outras coisas ou passa a ter uma vida perturbada por isso, nervosa, irritada, preocupada, com medo. Se recolhe, fica lá recolhida, certo? Não usa suas pernas e seus braços, por exemplo, eu dei aquele exemplo há pouco. E as pessoas entram no lugar dos passivos que são manipulados por perversos ativos. É uma perversão.
É uma perversão que é institucionalizada e manipula a imensa maioria da população, que fica num lugar passivo. Enquanto isso, vai todo mundo se adoecendo, com medo de abrir um presente, enclausurado dentro de casa, 40 dias fechado, angustiado, adoecendo psiquicamente e adoecendo fisicamente. Vai ficar tão frágil que uma carga viral pequena vai ser suficiente para criar a doença. O problema é esse. A carga viral, ela não tem que ser sempre gigantesca. O conceito da carga viral ela precisa ser suficiente para atingir um organismo vivo que está com suas defesas fragilizadas. Um organismo vivo extremamente fragilizado, com pouca carga viral atingida. Um organismo físico vivo extremamente estruturado, bem organizado, com saúde, haja carga viral para atingir. Isso é uma luta de boxe. É a questão de um enfrentamento. E a carga viral, ela vai se direcionar para onde é possível vitimizar. Adoecendo porque as pessoas não sabem nada do que é epidemia, pandemia, vírus, adoecimento, carga viral, perda de defesas psíquicas, porque perderam o conhecimento. E aí ficam reféns de qualquer carga viral. É hora de todo mundo se insurgir contra a manipulação, ou então iniciamos o caminho de uma sociedade doente, manipulada por uma estrutura de poder. Era isso que eu tinha hoje, me estendi bastante, estou aqui até no outro espaço, mas acho que valeu a pena. O IPEP, ele tem formação de psicanalistas, fornece psicanálise, fornece supervisão para candidatos a analista. Nós temos curso de formação, temos encontros, seminários, grupos de estudo. E iniciamos um projeto muito bacana, que é o projeto de recuperação dos vínculos familiares. Estamos em busca de famílias que queiram ser ajudadas para reverem seus vínculos e não perderem mais sua juventude para as drogas, a prostituição, a criminalidade e tudo por aí anda. As famílias também que estejam dispostas, os pais dessas famílias, a mudarem. Mães que queiram reaprender o que é ser mãe, pai, que queiram reaprender o que é ser pai. Nosso projeto é esse. Procurem-nos. Nosso site, psicanálise, IFEM é o tracinho, né? IFEM, IPEP, IPEPP. Nosso WhatsApp é 61 99643 1886. Obrigado, até uma próxima.